Muito bem, nós vamos tentar passar para você hoje um pouco do que Deus tem falado conosco, nos revelado, nos mostrado nestes 33 anos de casamento, que não foram sempre perfeitos, né, nos primeiros 12 anos, mas batendo cabeça, sofrendo, nós aprendemos. E temos visto, além do que aprendemos no nosso casamento, quando nós atendemos casais, solteiros, nós vemos que os erros se repetem. Infelizmente, o ser humano é muito parecido, ou felizmente, e acaba cometendo os mesmos erros. Então, não é tão difícil você resolver os problemas da vida amorosa. Não é tão difícil. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Para muita gente tem sido um bicho de 7 cabeças, mas não é tão difícil. O problema é que há muita resistência, há muita teimosia, há muita ignorância, e as pessoas insistem em acreditar nos pensamentos falhos que existem aos montes neste mundo com respeito à vida amorosa, em vez de acreditar na palavra de Deus que ensina o verdadeiro caminho. Pensamentos falhos e falsos, como por exemplo, amor é questão de sorte. Eu não dei sorte, eu não tenho sorte no amor. Eu casei e não achei a minha alma gêmea, eu não sou a minha alma gêmea. Cristiano e eu poderíamos ter dito que nós não éramos almas gêmeas, porque nós não nos encaixávamos. Mas viemos a aprender a duras penas que nós não nos encaixávamos, não porque nós não éramos almas gêmeas, porque a alma gêmea não é algo real, isso é fruto da mitologia grega. Quer dizer, as pessoas se baseiam na vida real em uma mitologia. Só por aí você já pode ter uma ideia. Toda essa ideia de cupido, alma gêmea, tampa da panela, metade da laranja, né? Tudo isso aí, tudo mitologias que as pessoas vão baseando suas vidas, suas escolhas em cima de mentiras. E depois se perguntam, por que não dá certo? Por que eu não consigo ser feliz? Não consegue porque a base é falha, a base é podre. Você constrói uma casa sobre areia, ela vai cair. Então a palavra de Deus, ela nos oferece a base sólida, o firme fundamento de uma vida amorosa feliz. Então quem quiser ser feliz no amor, tem que olhar para a fonte, tem que olhar para o Criador do casamento. Deus se identifica na Bíblia como o próprio amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Mas não é esse amor sentimento, não é esse amor que o mundo fala nas músicas, nas séries, nos filmes. Não é esse amor barato, fajuto. O amor de Deus é a coisa real, genuína, que realmente sustenta um casamento, que vence todos os problemas, que nós viemos a descobrir no nosso casamento da maneira difícil. Viemos a descobrir que, por exemplo, nós não nos dávamos bem, não é porque não éramos almas gêmeas, mas porque fazíamos as coisas erradas. O casamento dá errado porque as pessoas dentro do casamento fazem as coisas erradas. Se você fizer errado, vai dar errado. E se você fizer certo, vai dar certo. Como Deus falou lá para Caim, lá no início lá de Gênesis, na Bíblia. Se você fizer certo, vai dar certo. Se você fizer errado, vai dar errado. É lógica, é matemática praticamente. Então, você tem que aprender a fazer certo, independente de sentimento. Porque se você não fizer certo, você vai fazer parte das estatísticas deste mundo. Hoje no Brasil, sabe qual é a média de duração de um casamento? Média. Ou seja, eles estão estudando, o IBGE faz esse estudo todos os anos. Eles pegam a data de casamento e a data de divórcio. Então, todos os anos, esse período entre
a data que o casal se casou e a data do divórcio está encolhendo. Em 2010, era 16 anos a duração média de um casamento. 2010, 14 anos atrás. Hoje, a duração média de um casamento no Brasil é 13 anos. Quer dizer, o tempo está passando e os casamentos estão durando menos. E a projeção disso é muito pessimista, porque a maioria, quase 50% dos casais que se separam hoje em dia no Brasil, tem menos de 10 anos de casado. Quase 50% dos casais. Ou seja, as pessoas estão ficando menos tempo casadas, o casamento não está durando. Por isso você vê tantas pessoas casadas 2, 3, 4, 5 vezes, e cada vez que casa, uma próxima vez, a estatística de divórcio é ainda maior. Quer dizer, se você não se preparar, se você não aprender com os erros dos outros e com os seus, você vai se tornar mais uma estatística. Ou você vai acabar divorciando, ou você vai ficar num casamento tão ruim que você vai chegar numa conclusão que é melhor ficar solteiro, é melhor ficar sozinho. Porque ninguém divorcia porque tem um casamento bom. Nenhum casamento bom chega ao fim. Os casais se separam por quê? Porque a coisa fica insuportável. A coisa fica tão ruim que eles pensam assim, é melhor ficar só. Por mais que tenha filhos, o filho sofre, etc., é melhor ficar só do que se machucando. Essa é a conclusão que eles chegam. Mas, o que a gente pode aprender com tudo isso? Nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. É isso, nós estamos falando, né, desses dados de casais que estão lá no papel casado. A maioria, muita gente hoje nem isso faz mais, porque até atribui, né, o problema na instituição casamento. Não quero me casar. Então a pessoa, ela entra em relacionamentos, ela vai morar junto porque ela pensa, não, casamento é que não dá certo, melhor a gente não ir por esse caminho. Só que as duas pessoas estão juntas, né? Continua sendo a mesma questão, os mesmos problemas, os mesmos erros, né? Então nós não estamos falando aqui de uma coisa uma instituição, nós estamos falando aqui da família. Se você está com uma pessoa, você tem ali uma família. E para isso funcionar de acordo com o que ela foi criada para funcionar, feliz e duradoura, e te dar paz, e você ter prazer de voltar para casa e ficar com aquela pessoa para o resto da sua vida, até a morte separar vocês, então você tem que aprender como isso funciona. Como é que você consegue fazer isso funcionar? Nós aprendemos, mas nós aprendemos primeiro o problema que nós tínhamos. Porque eu já tinha uma ideia, né? Casamento dos meus pais é uma referência. Então, eu sabia que casamento funciona e dá para dar certo. Eu não vinha de relacionamentos ruins. Eu nunca tinha tido um relacionamento. Então, eu sabia que funcionava, eu vi um casamento feliz em casa. E quando eu me casei com o Renato, eu pensei, é claro que vai dar certo, porque eu não tenho bagagem. Pensava eu, não tenho bagagem. Só que eu não sabia os meus erros, eu não sabia as minhas dificuldades. E você só descobre as suas dificuldades quando você entra no casamento e você tem outra pessoa ali que vai apontar aquelas dificuldades para você. Então, foi assim que nós descobrimos que nós tínhamos problemas, né, Renato? Porque senão você pensava que arrebentava, eu pensava que arrebentava, só que nós dois juntos não estava indo muito bem. E o normal, é importante enfatizar que o normal, quando duas pessoas que se amam se juntam, é ter problemas. O normal é ter problemas. Por quê? Porque são duas cabeças, duas criações diferentes, duas bagagens, duas famílias diferentes, enfim, são duas pessoas diferentes tentando se tornar uma. Então, o normal é vocês terem problemas. Você, às vezes, pensa que o seu casamento
é anormal porque vocês têm problemas. Não, se vocês têm problemas, vocês são um casal normal. Não é normal vocês não conseguirem resolver os problemas. E os problemas vão se arrastando e piorando. Isso não é normal. Mas a existência de problemas é o que se espera de um casal que, por mais que se ame, se junte, vocês vão ter essas diferenças, divergências. Então, a grande questão é vocês entenderem o que fazer a respeito disso. E nós vamos tratar hoje aqui sobre algumas lições. Nós vamos falar de 7 caminhos para o divórcio e como evitá-lo. Como evitar estes 7 caminhos principais que a maioria dos casais enfrenta no relacionamento. E por que isso é importante para os solteiros, vocês que estão aí nos assistindo na esplanada? Porque a maioria dos divórcios começa no namoro. A maioria dos divórcios começa quando eles ainda estão se conhecendo. Os solteiros não viram os sinais, ficaram cegos pela paixão, cegos pelo sonho de casar, ou viram e fizeram vistas grossas pensando, quando casar isso aí resolve. Normalmente, os divórcios começam assim. Então é importante, solteiros, tudo que nós vamos falar aqui que aplica para os casais, anotem porque vai cair na prova lá na frente, quando vocês se casarem. Olha só o que a palavra de Deus diz a respeito da mulher sábia, a mulher virtuosa. Leia, por favor, em voz alta. Então a mulher, ela fica atenta ao andamento da sua casa. O que significa isso? Não é só saber se está faltando comida, se está limpa a casa. Isso é fácil. Isso é fácil. Mas atenta ao andamento da casa, quer dizer, essa expressão mostra que a casa, ou seja, a família, porque casa, o edifício não anda. Está se falando das pessoas que moram nessa casa. O que está acontecendo dentro dessa casa? A mulher virtuosa, ela fica atenta ao andamento da casa. Como é que nós estamos? Como é que está isso aqui? Como é que está o casamento? Como está a nossa comunicação? Como está a nossa intimidade, os nossos afetos, o nosso companheirismo, o nosso tempo a dois? Por exemplo, o que muitos de vocês estão fazendo hoje aqui, raramente vocês fazem, que é tirar um momento para vocês. Tirar um momento para o casal. A terapia do amor funciona para os casais que vêm aqui, simplesmente porque eles começam a tirar um tempo para eles. Quando você foca em alguma coisa, aquilo vai melhorar. Se você focar no seu peso, na sua saúde, na sua alimentação, a sua saúde vai melhorar, você vai ficar melhor, porque você está focando nisso. Se você focar em qualquer assunto que você vai estudar, você vai aprender aquilo ali. Tudo que você foca, melhora. Então muitos casais não melhoram, porque eles nunca focam no casamento. Eles nunca tiram tempo para o casamento. Então, muitos sofrem por causa disso. É um sofrimento que é desnecessário, mas a mulher virtuosa, ela fica atenta ao andamento da casa. Mas é tudo a culpa da mulher? Tudo é responsabilidade da mulher? Não, tem para o homem também. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. O homem sábio é o quê? Forte. E o homem de conhecimento consolida a força. Quer dizer, o homem, ele se preocupa muito em ser forte financeiramente, ele se preocupa em ser forte fisicamente, ele se preocupa em ser forte como homem de forma geral. Força é algo associado ao homem, mas a força do homem não está no músculo, a força do homem não está no saldo bancário. Um dos homens mais ricos do mundo hoje já foi casado 3 vezes, tem mais de 10 filhos, sei lá, não sei se passou dos 10 já, e um de cada mulher. É o homem mais rico do mundo, mas a força não está no dinheiro, não está na inteligência para o trabalho, mas na sabedoria de você conduzir
a sua casa, de forma que ela seja edificada e tenha um firme fundamento, porque isso aqui te dá força para você vencer lá fora. Não adianta você conquistar o mundo lá fora e perde o seu casamento, e no divórcio você já perde 50% do seu patrimônio. Isso não é muito inteligente. Não é muito inteligente, nem financeiramente, muito menos emocionalmente. Então, a palavra nos ensina que homens e mulheres são responsáveis por cuidar disso aqui, cuidar da casa, ficar atento. Então, quais são os sinais, os caminhos que nós temos visto conduzirem os casais ao divórcio? Nós vamos falar sobre 7 aqui. Vamos ao primeiro sinal. Então, o primeiro sinal é o seguinte: algo toma o lugar do cônjuge. Um dos sinais mais comuns que o casal começa a caminhar rumo ao divórcio é quando algo ou alguém ocupa o lugar, toma o lugar literalmente do cônjuge. Em um casamento saudável, qual é o lugar do cônjuge na sua vida? Qual deve ser o lugar do cônjuge num casamento saudável? Isso é fácil, pessoal. Se você falhar essa aí, tem que voltar para o para o jardim da infância. Qual é o lugar? Primeiro, depois de Deus, a pessoa mais importante na vida do marido tem que ser a esposa. Na vida da esposa tem que ser o marido. Ah, não são os filhos, não? Não. A Bíblia ensina que os dois são uma só carne. E os filhos, se você ama os seus filhos, você vai priorizar o seu casamento. Porque filhos precisam de pais que se dão bem, bem ajustados. Então, mas não existe ex-filho, ex-marido existe, ex-mulher existe, mas não existe ex-filho. Normalmente quem fala isso é uma ex-mulher, um ex-marido. Normalmente quem fala isso é uma pessoa fracassada no amor. Eu entendo que às vezes a única saída de um relacionamento abusivo, onde há violência, agressão, e ninguém é obrigado a ficar num casamento assim, mas a única saída para um casamento desse às vezes é o divórcio. Mas nós estamos falando de exceções, que Deus também abriu exceção na Bíblia para os casais que sofrem esse tipo de abuso. A mulher traída, houve adultério e etc. O marido abandonou, a mulher abandonou. Deus não obriga você a ficar amarrado àquela pessoa. Mas Ele é bem claro com respeito ao divórcio. Ele diz: eu odeio o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é traumático. O divórcio faz mal para todo mundo. Não há um bem que o divórcio faça. Ainda que seja para se livrar de um problema do casamento, você sai de um problema do casamento e entra em outros problemas. Não há nada bom sobre o divórcio. Então, antes de você resolver divorciar, pensar em divorciar, você tem que pensar em resolver o casamento. E o que faz o casamento se tornar, muitas vezes, fragilizado? Porque algo ou alguém toma o lugar do cônjuge. Pode ser filho, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, qualquer coisa. Aquilo ficou maior que o casamento, né? Então, quando você coloca uma coisa acima do seu marido, da sua esposa, você está falando para aquela pessoa: você vem depois. Talvez você fale assim: não, mas eu estou querendo isso para nós dois. Então você fala que a sua carreira, o seu trabalho, a sua empresa, né, o filho, comprar casa, né, mudar para tal lugar. Você quer muito uma coisa e você pensa assim: eu quero isso para nós dois. Mas se isso está tirando o seu casamento, está afetando o seu casamento, né? Às vezes a pessoa nem fala nada, né? Às vezes acontece muito isso. A pessoa tem um trabalho que afeta o casamento. Eles quase não se veem. Eles não têm tempo juntos, porque o trabalho tira a pessoa da família, tira a pessoa do único tempo que teria ali com a esposa, com o marido. E o cônjuge não quer ser aquela pessoa que vai falar assim: você tem que largar esse emprego, porque senão
pensa assim, vai falar, vai jogar na minha cara depois que fez isso por mim. Mas está afetando o seu casamento. E aí você tem que colocar na balança. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Isso está sendo maior do que o seu casamento. Você está falando que isso é mais importante que a sua esposa, que o seu marido. Mesmo falando que isso é para ele ou para ela. Mas você está colocando isso acima. O nosso problema de casamento estava nisso, porque não havia... Eu me sentia a última na vida do Renato. E não, a pessoa que está nessa situação, ela não tem voz. Ela não tem atenção, não há tempo para ela. Ela fica por último. Aquilo está tomando o tempo dela. Aquilo está tomando o carinho, a atenção, tudo que você deve a ela nesse casamento. Está tirando dela. Aí você pensa assim, mas vai ser só por um tempo. Mas cuidado, porque pode ser tarde demais um dia. Porque um dia eu cheguei para ele e falei, se vai continuar assim, eu não quero mais ficar com você. Porque não dá. O cônjuge tem que sentir essa prioridade. Tudo no relacionamento é uma representação com Deus. Todo marido, toda esposa quer ter um lugar especial na vida do outro. Assim como Deus. Isso aqui ensina a gente a ter relacionamento com Deus. Se nós estamos colocando qualquer coisa acima disso aqui, nós também estamos fazendo isso com Deus. Deus também está sofrendo isso. Então, é para pensar. Às vezes você quer tanto uma coisa e você não está vendo que aquilo ali está destruindo a sua família. Você vai ter aquilo um dia e não vai ter a família. E não adianta você justificar. Mas é porque a gente tem que pagar uma dívida. É porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Porque isso, porque aquilo. Seja qual for a justificativa, entenda o seguinte. Se você quebrar essa lei do casamento, isso é uma lei. A lei é, o teu cônjuge tem que vir primeiro na sua vida, depois de Deus. E tudo mais tem que vir depois. Se você quebra essa lei, você vai ter um cônjuge do teu lado, infeliz, anulado, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, um cônjuge que um dia vai chegar e dizer, para mim deu, já que eu não existo, já que eu não conto, já que eu não importo nesse casamento, é melhor ir embora. Então, arrume um jeito de colocar o teu marido, de colocar a tua esposa em primeiro lugar na sua vida, depois de Deus. Simples assim. O que eu colocava no lugar da Cristiane? O meu trabalho. E olha que o meu trabalho era na igreja. Era para Deus. Mas eu esquecia que aqui está escrito que para tomar conta da igreja, o pastor primeiro tem que cuidar bem da sua casa. Então, que tipo de pastor seria eu se eu fracassasse no meu casamento? Está cheio aí por aí fora. Está cheio de pastor fracassado no casamento, casado 2, 3 vezes. Tudo bem, que pregue a palavra, mas uma coisa é pregar, outra coisa é viver isso aqui. E a tua esposa é a tua primeira ovelha. O teu cristianismo é praticado em casa, primeiro. Então, não discuta com isso, porque isso aqui ou vai quebrar o teu casamento, ou vai fazer vocês muito infelizes. Então, primeiro caminho para o divórcio. Algo toma o lugar do cônjuge. Segunda coisa que nós vemos. Os dois nunca se tornam um no dinheiro. Isso aqui. O que acontece hoje em dia? Por que é tão difícil hoje os casais juntarem as contas? Por que é tão difícil hoje um ser transparente com o outro sobre o que gasta, o que ganha, o que compra, o que vende? É difícil isso.
É raro a gente encontrar um casal em que os dois são absolutamente transparentes sobre tudo que acontece na vida financeira. Normalmente, mesmo quando eles até vivem bem, normalmente o dinheiro é separado. Não se fala, tem aquela história, meu dinheiro, seu dinheiro. Eu trabalho, eu tenho o direito de fazer e tal. Por que isso acontece? Porque a sociedade, hoje, ensina que você tem que ter o que é seu. Mesmo dentro do casamento, e por décadas que as mulheres ficaram em casa e os homens saíam para trabalhar, e eles traziam o dinheiro e elas cuidavam da casa. Então, muitos casamentos terminaram ou foram ruins porque a mulher não tinha opção. Ela se sentia presa ao marido porque ela não tinha para onde ir, ela não trabalhava, não tinha condições financeiras, então ela suportava um casamento ruim. Então essas mães, essas avós ensinaram suas filhas, e a sociedade se espalhou para a sociedade de forma geral. Minha filha, nunca dependa de homem, trabalhe e tenha o seu dinheiro para que você nunca dependa de homem nenhum. Então, uma intenção até, digamos assim, boa, porque não há problema a mulher trabalhar, não há problema a mulher ganhar o dinheiro dela. Eu gostaria que a Cristiane ganhasse 10 vezes, 1 milhão de vezes mais. Para mim não tem problema nenhum. Não há problema nenhum nos dois trabalharem, nenhum ganhar mais que o outro. O problema não está aí. O problema está em você transferir a sua dependência do cônjuge para o dinheiro. Você transfere para o dinheiro. Isso é automático, quer você goste ou não. Quando você tem o seu pé de meia, quando você tem a sua reserva, então você pensa assim, bom, se isso aqui não der certo, eu tenho isso aqui. Se isso aqui não funcionar, eu posso recorrer a isso aqui. Então é melhor eu engordar essa conta aqui, é melhor eu crescer esse dinheiro aqui, porque isso aqui não tem futuro mesmo, então eu posso contar com o meu dinheiro. Essa mentalidade está na cabeça da maioria dos homens e das mulheres. O que isso gera no casamento? Desconfiança. Isso gera ponto de interrogação, dúvida, falta de transparência, de honestidade. Porque se eu faço qualquer coisa, seja no dinheiro ou em outras coisas no casamento, eu faço qualquer coisa que a Cristiane não saiba, que ela não tem acesso, isso gera uma desconfiança. E não há amor sem confiança, mas não há confiança sem transparência. Você vai confiar como? Você tem que ter acesso à informação. O amor, ele não pode ser cego. O amor, ele tem que ver tudo às claras. Porque você tem que saber onde você está pisando. E é um erro muito grave, solteiros, atentem para isso. Um erro muito grave no início do relacionamento, a pessoa ficar constrangida de fazer certas perguntas, de romantizar a coisa e falar, não quero saber do teu passado, não quero saber nada sobre você, porque é importante que a gente se dá bem, é importante que a gente se ama, etc. Gostam de romantizar, não querem constranger com certas perguntas, e aí casam com informações faltando. Aí no casamento vão descobrir coisas que gostariam de ter sabido lá atrás. E quando você vai se envolver com uma pessoa, você tem que saber tudo sobre ela, até o tipo sanguíneo, se possível. Sim ou não? Sim, exatamente. Se vocês pretendem ter filhos, especialmente. Se vocês pretendem ter filhos. Isso no passado era comum, né? Hoje em dia as pessoas não pensam mais nisso. Mas, então, essa divisão, essa cabeça de meu e seu, e não pensar no nós e no nosso, gera sempre a desconfiança, e sempre você vai ter o quê? Você vai ter um pé para fora do casamento. Sempre você vai estar pensando assim, eu estou aqui, mas se isso aqui der errado, eu tenho um pé aqui fora que eu posso me apoiar. Quer dizer, num casamento saudável, isso nunca, jamais deve existir, porque se nós somos uma só carne, nós temos que ser um só bolso também. É como se a pessoa estivesse dizendo, eu não creio. Porque realmente, quando você não crê, você não coloca o seu tudo. Você não crê. Né? Mas quando você crê, você vai abrir uma empresa lá e você precisa colocar todo o seu esforço, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro naquilo ali, você coloca. Porque você creu naquilo ali. E as pessoas, elas fazem isso com empresas. Elas fazem isso. Elas investem.
Às vezes até com pessoas desconhecidas. Elas vão lá, investem numa proposta que a pessoa falou, olha, você vai ganhar mais dinheiro, ela vai lá e coloca tudo dela. Quer dizer, as pessoas não têm problema em crer. Por que não crê no casamento? Por que não crê na esposa, no marido? Para colocar o seu tudo ali. Porque é como se há uma separação no dinheiro, já há uma separação no casamento. Já está falando assim, ó, nós somos um mais ou menos. Nós somos um em algumas partes, mas no dinheiro, desculpa, mas isso aqui não. E às vezes dinheiro, às vezes é filho, né? Não, isso aqui não. Então a pessoa, tudo que você separa do casamento, que você fala, não, isso aqui você não pode tocar, isso aqui é meu. Você não está colocando isso tudo ali, você não está investindo tudo ali, você não está de corpo, alma e espírito. Você está, talvez corpo, né, o corpo está, mas alma também, mas espírito não. Espírito não. E aí fica já começa o relacionamento com essa dúvida. E essa dúvida, ela vai gerando outros problemas. Às vezes você não entende, marido, por que a sua esposa é tão ciumenta. Às vezes você não entende. Por que ela é ciumenta? Ela vê coisa. Então, mas há uma dúvida. Por que há uma dúvida? Tem um lugar, tem uma coisa na sua vida que você ainda não compartilha, que é seu. Não, isso aqui é meu, você tem o seu. É tipo assim, se isso aqui não der certo, eu tenho uma garantia. Então, deixou uma dúvida, quer dizer, pode não dar certo. E para a mulher, essa dúvida, porque a mulher ela tem a cabeça assim, ela pensa lá na frente. Ela não pensa só aqui. O homem, às vezes, ele fala umas coisas que ele pensa assim, isso aqui foi só naquele momento. Para a mulher, se ele falou isso, ele quer dizer aquilo, ele está pensando aquilo outro, vai chegar naquele dia, daqui a pouco vai, sabe, ela já vê lá na frente. Então, ela começa a ficar ciumenta, insegura. Aí quer saber onde ele está, o que ele está fazendo e tal, quer ver o celular. Por quê? Porque há uma dúvida. E você não quer, homem, uma mulher com dúvida. Porque se ela é aquele tipo de pessoa que vê as coisas lá, ela vê além, ela não vê só isso aqui, ela vê depois. Ela está pensando assim, quando acabar a reunião aqui, a gente vai sair por aquela porta, porque vai sair muita gente ali, e depois a gente vai passar por aquilo, tem que ir por aquele caminho. Ela já está pensando lá na frente, ela já está pensando amanhã. Ela já está pensando amanhã. Então, você não quer uma mulher com dúvida. Porque ela já está vendo para onde esse trem vai levar ela. Então, tudo que você puder tirar a dúvida, deixar ela saber, não, eu estou aqui para ficar. Nós estamos juntos nesse barco. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu, o que é seu é meu. Eu não vou deixar nada acontecer. Eu vou estar com você até o fim. Sabe, essa segurança faz uma mulher vencer, superar muitos problemas que muitos aí sofrem. Ressaltando, o problema aqui não é dinheiro. O problema aqui é o que essa separação significa. Se vocês não têm confiança de ter tudo em comum, então há uma dúvida, há uma insegurança, uma desconfiança por trás. Por quê? O que é isso? Por que você não confia nessa pessoa? Por que você não confia no futuro desse relacionamento? É isso que você tem que consertar. Porque quando o relacionamento é saudável e há confiança verdadeira entre os dois, então é apenas uma consequência que os dois tenham uma bolsa só. Então nós sabemos, por exemplo, o cônjuge é viciado, tem problema de bebida, de droga, o que for. É claro que você não pode deixar o dinheiro à disposição dessa pessoa. Nós entendemos isso, mas entenda que isso se deve a um problema maior, que é o vício. Esse tem que ser resolvido. Isso aqui tem que ser resolvido. Muito bem. Então, nunca se tornam um no dinheiro. Terceiro caminho ao divórcio. Há alguma
obstinação. O que é obstinação? Obstinação é uma palavra que significa teimosia. Quando a pessoa encasqueta com alguma coisa. Quando a pessoa coloca na cabeça algo e nada tira isso da sua cabeça. Isso se torna uma obstinação dela. E como nós falamos no início, o primeiro problema, que algo toma o lugar do cônjuge, a obstinação tende a tomar o lugar do cônjuge. O que pode ser uma obstinação? Por exemplo, o passado de vocês pode ser uma obstinação. O passado do teu cônjuge, o que aconteceu entre vocês. Ela me traiu, ele me traiu. E você nunca superou isso. Houve lá uma indiscrição, uma quebra de confiança. Você perdoou. Talvez, pensa que perdoou, mas talvez não perdoou muito. Você decidiu ficar com a pessoa. Ela mudou, ela não tem mais dado sinais de que continua fazendo aquilo. E você não deixa o passado no passado. Você é obstinado com o passado da pessoa. E fica sempre trazendo esse passado ao presente. Isso, naturalmente, estraga o relacionamento. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser a obstinação pelo sucesso, pelo dinheiro, pela carreira. A gente tem que ter tanto de dinheiro, a gente tem que ter essa segunda casa, a gente tem que ter uma casa na praia, a gente tem que ter um carro assim, a gente tem que viajar igual os nossos amigos viajaram. A obstinação, ou ter um filho, às vezes a pessoa faz do filho uma obstinação. Muitas mulheres hoje, porque estão casando mais tarde, têm dificuldade de engravidar, e se ela não engravida, pronto, aquilo acabou para ela, ela não é mais mulher, ela não consegue mais focar em outra coisa, esquece do marido, porque se tornou a obstinação ter o filho. E qualquer coisa que se torna sua obstinação, aquilo vai sugar todas as suas energias, e o teu cônjuge vai se sentir sobrando na relação. Então cuidado, porque a obstinação é como uma idolatria. Você idolatra uma coisa, você passa a viver para aquilo, você serve aquilo. E aquilo vai tirar de você tudo, não só o casamento. A pessoa fica amarga, né? Porque ela tem uma idealização tão grande sobre o que ela quer, né? Ela é obstinada com um sonho que ela tem desde sempre. E enquanto ela não conquista aquele sonho, ela desconta na esposa, no marido, desconta na pessoa ali, sabe, mau humor, aí joga na cara dela que não está ajudando, que não está resolvendo, que não está comprando as coisas, que não está ajudando também e tal. Quer dizer, a pessoa não aprecia, esquece, assim, não aprecia nada mais do marido, da esposa, que ela está ali, que ele está ali, não, porque ela só pensa naquilo, só pensa na obstinação dela, no sonho dela. E ela não está nem aí. E, inclusive, muita gente pensa assim, que isso é bonito. Não, eu tenho um sonho. A pessoa até fala assim, eu tenho um sonho, eu quero uma coisa, eu quero muito uma coisa. Quando eu quero uma coisa, eu não desisto. Ela se acha assim, uma pessoa assim, muito forte, porque ela tem esse sonho que ela não vai desistir. Sabe? Só que ela está perdendo tudo. Ela está perdendo saúde, muitas vezes perde saúde, a paz, ela se torna uma pessoa desagradável em casa, o clima em casa, ninguém aguenta mais o assunto, ninguém aguenta mais ouvir aquele assunto, sabe? E ela não está enxergando que tem que entregar esse sonho para Deus. Tem que entregar. Eu já tive uma obstinação, eu sei o que eu estou falando. E você pensa que, não posso, não vou desistir. Não é desistir, é entregar para Deus, se livrar daquilo, porque você se apega àquilo tanto, que você começa a se tornar uma pessoa frustrada, porque você não tem aquilo. Só que você é maior que aquilo. Você é maior que aquilo. Você tem valor, porque enquanto você não conquista esse sonho, é como se você não tivesse valor, é como se você não tivesse respeito. Enquanto você não conquistar aquilo ali está determinando o seu respeito próprio, o seu valor próprio. E não é assim. Você tem valor, apesar do que você tem. Você não precisa de nada nesse mundo para ter valor.
Jesus já morreu por você assim, sem nada. Então, cuidado, porque é uma coisa tão promovida, né? Hoje em dia, não vai atrás dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos, não desista, fique com os seus sonhos. E olha que muitas pessoas, por causa dessa forma de pensar, estão indo atrás do sonho, frustradas. Elas são pessoas amargas e colocando o cônjuge, os filhos, todo mundo para trás, porque aquele sonho, enquanto ela não tiver aquilo, ela não vai ser realizada. E podem ser coisas muito bobas. É a obstinação pelo time de futebol, o futebol. É a obstinação por um hobby que você tem. Obstinação por alguma coisa que você... Sabe, o celular, a senha no celular. Não dou minha senha, minha privacidade, você tem que me respeitar. Divorcia do cônjuge, mas não divorcia da senha do celular. Quer dizer, uma obstinação com algo que certamente vai fazer esse casamento acabar. Eu me lembro até do Titanic, não sei se você sabe, você deve ter assistido o filme do Titanic, ou já ouviu falar, que quando o Titanic estava afundando, eles prepararam todo o staff do Titanic, os que trabalhavam, a tripulação que trabalhava no navio, de tal forma que eles diziam assim, olha, o serviço não pode parar, o serviço tem que ser impecável, é o navio mais luxuoso do mundo, tem que fazer tudo com perfeição até o fim. O Titanic estava afundando, e tinha lá a orquestra, isso não foi coisa do filme não, isso foi baseado em fatos. O navio afundando e a orquestra lá. Eles tocaram até afogar. A obsessão de dizer, não, nós vamos, o navio está afundando, mas a gente não pode parar de tocar. Quer dizer, perderam a vida por uma bobagem. Poderiam talvez ter sido salvos, mas quiseram ficar tocando até o final. E tem gente que é assim, com a obstinação. Eu afundo, vou para o fundo do mar, perco meu casamento, mas não abro mão disso aqui. Aí está lá ela no fundo do mar, com a bandeira do Corinthians, assim. Bom, acho que deu para entender. Há alguma obstinação. Quarto sinal. Vida sexual fria ou inexistente. Não precisa falar muito sobre isso, mas eu fico chocado como há casais hoje, casamentos hoje onde não existe sexo. Casamento sem sexo. Quando a gente era solteiro, solteiros lá na Esplanada, não vão me deixar mentir. Quando a gente pensava em casar, uma das motivações principais era o sexo. Você vai poder ter sexo quando você se casar. Onde eu assino? Não é? Tanto é que no passado, as mulheres no passado entendiam isso melhor do que as de hoje. Porque as de hoje vão para a cama sem nenhum compromisso do rapaz, né? Antigamente elas diziam, não, põe um anelzinho aqui e a gente vai para a cama, né? Então as do passado entendiam isso melhor do que as de hoje. Mas hoje em dia, talvez com a abundância da pornografia e tantas outras coisas que roubam a intimidade do casal, desde o tempo, celular e tudo mais, o casal muitas vezes vai negligenciando esse lado e vai se esfriando por correria do dia a dia. Estou cansado, estou cansada. A gente está cansada. O filho é não sei o quê. E o que acontece? Quando o leito começa a ser usado só para dormir, o casamento começa a sofrer. Naturalmente, porque o uma só carne na Bíblia está diretamente ligado ao sexo. A Bíblia diz que quando um homem se une a uma prostituta, até uma prostituta, ele se torna um com ela. Que dirá a esposa? Então,
o casal não deve negligenciar a vida íntima, a vida física, o toque físico, desde o toque físico até a intimidade, com a frequência satisfatória. E não se preocupe com números, porque números, quantas vezes o casal deve fazer? Se preocupe com os outros. Vocês têm que preocupar quantas vezes está bom para você, para vocês dois. Para um, às vezes, normalmente um quer mais do que o outro. Então o que tem que fazer? Um quer todo dia, o outro quer uma vez na semana. Então vocês vão ter que fazer um acordo aí, talvez ter 3 vezes na semana. Questão de lógica, questão de compromisso, questão de negociação. Não é nem eu nem você. Vamos no meio do caminho. Não vai ficar tão ruim para mim, não vai ficar tão ruim para você. Isso é questão lógica. Mas o casal que começa a caminhar para o divórcio, inevitavelmente ele começa a se separar fisicamente. E isso tem que ser dado prioridade dentro do casal. A Bíblia chega a dizer que o casal não pode se afastar. Quando o casal se afasta sexualmente, eles dão lugar ao diabo. Está escrito lá, 1 Coríntios 7. O casal que se afasta fisicamente, sexualmente, eles dão lugar ao diabo. O diabo começa mesmo a brincar com a cabeça do marido, a cabeça da mulher, quando um não procura mais o outro. Será que me ama? Será que está com outra mulher? Será que está com outro? Será que não me sente mais não me acha mais atraente, etc. Começa a entrar um monte de demônio na cabeça da pessoa, de mau pensamento, e daí para a traição, ou para um esfriamento total, é muito simples, muito fácil, muito rápido. Então isso tem que ser cuidado e zelado na vida do casal. A mensagem, né? A mensagem que você está passando para sua esposa, para o seu marido, é que você ainda ama muito, que você ainda tem muita atração por ela, por ele. Mas quando não há nada, a mensagem é: será que ele está vendo outra pessoa? Será que ela não gosta mais? Então essa mensagem começa, mais uma vez, a trazer dúvida. E tem outro fator também, porque a falta de intimidade entre o casal também gera falta de cumplicidade. Não tem mais, porque é assim que começa a se tornar só amiguinhos. Só amiguinhos. Mas amigo, você tem amigo. Você tem amigas. Você não casou com um amiguinho. Você casou para ter um marido, ter uma esposa. Então aquela pessoa é diferente dos seus amigos, das suas amigas. Então vocês têm mais do que você tem com qualquer outra pessoa no mundo. E o que mais que você tem com qualquer outra pessoa no mundo? Exatamente ali, no quarto, na intimidade, a cumplicidade. Ser um só com aquela pessoa, né? Então, muitas vezes, o mau humor vem daí, a irritação, o marido irritado, né, impaciente. Por quê? Porque você acha, não, ele não liga não, ele sabe que eu estou cansada, ele sabe que eu tive filho, ele sabe. E você fica usando, né, desculpas, justificativas, porque vocês não têm, porque você é muito ocupado, porque ele é muito ocupado, porque todo mundo é muito ocupado. Então, mas aí a pessoa não tem conversa, vocês não têm conversa, vocês são um casalzinho chatinho, sabe? Não tem assim, não tem aquela coisa que tinha no início. Por quê? Tirou a intimidade. Virou amiguinhos, irmãozinhos, dentro de casa. E isso aí é assim que esfria o casamento, sabe? Começa ali, no leito, a Bíblia. Se fosse uma coisa assim boba, a Bíblia nem ia falar sobre isso, mas a Bíblia fala sobre isso. Especificamente sobre o leito. Sabe? Não pode faltar. A Bíblia fala, não pode. Não pode deixar de ter intimidade. Então, isso é uma regra também dentro do casamento, né? E é até injusto para com o seu cônjuge não ter nada. É injusto. Você não está fazendo uma coisa que era para ser um benefício do casal.
E a definição de Deus com respeito à vida sexual é o que é prazeroso para os dois, não é para um só não. Então vocês, quando estão vivendo de acordo com o que Deus ensina, vocês vão querer sempre estar juntos porque é bom para os dois. Normalmente um não gosta, como se você ouvir uma pessoa dizer que não gosta de sexo, normalmente ela teve experiências horríveis e ela não quer repeti-las. Não é que ela não gosta de sexo, ela não gosta do que aconteceu no passado. Mas se isso melhorar, se isso for prazeroso, duvido que você não vai gostar. Duvido. Então, você tem que saber o que está acontecendo de errado, que repele vocês um do outro, ou que faz com que essa frequência, às vezes, o problema é que vocês estão deixando outras coisas entrarem no meio de vocês. Sempre cansaço, sempre alguma coisa. E quanto menos vocês estão juntos, menos vocês vão querer estar. Entenda isso. Bom, vida sexual fria ou inexistente. Quinta razão, quinto caminho para o divórcio, o casamento amorfo. Não cumprem os papéis, quer dizer, casamento sem forma. Um casamento é uma parceria, casamento é uma empresa. Como numa empresa, você precisa de várias pessoas para cumprirem seus determinados papéis. Você precisa do diretor, você precisa do vendedor, você precisa do RH, dependendo da empresa tem que ter um jurídico. Enfim, tem cada pessoa no seu devido lugar, com seus papéis claros. Também dentro do casamento, tem que haver o papel claro. Muitas vezes o casal é amorfo, por quê? Porque o homem não assume a sua posição de passar a força, que nós lemos ali no versículo, que ele é a força, ele tem que ser forte. Ele não passa a força para sua esposa, a esposa tem que tomar a frente. Muitas vezes, ela, por ter que tomar a frente, ela acaba desrespeitando o marido, porque ele não faz mesmo, então ela tem que fazer. Então ela nem pergunta mais, aí ele se sente ofendido. Ah, você fez, não me consultou, mas se eu não fizer, ninguém faz nessa casa. Então ela toma atitude, não consulta ele fica inseguro. Ela às vezes quer tomar o lugar do marido em tomar decisões, em fazer as coisas sem consultar. Então quando os dois estão vivendo uma vida sem uma função, um papel claro e definido, que se complementam um ao outro, vai haver naturalmente uma frustração, sem contar a ineficiência, que quando há filhos isso também é percebido. Os filhos olham para o pai e para a mãe, não sabem o que fazer. O que a gente está fazendo aqui? Quem é que a gente deve ouvir, a mãe ou o pai? Quando não há um papel claro dentro do casamento, dos dois, novamente, papéis não significam nenhum melhor do que o outro, significa um complementar o outro, como na empresa, eu vou vender, eu vou pagar, então, quem é melhor, quem é mais importante? Os dois são importantes. Quando não há funções claras, então fica aquela confusão. Você vai lavar a louça? Não, eu não vou lavar a louça não, a louça fica lá a semana inteira, porque ninguém sabe o que fazer com respeito àquilo ali. Aí a conta, quem vai pagar a conta esse mês? O mês passado eu paguei, esse mês não sei não. Ninguém sabe, não há clareza dentro dessa casa. Quando vocês se casam, vocês têm que ter as coisas claras entre vocês. E não importa quem é que vai fazer a maioria das coisas, o que importa é de quem é a responsabilidade, qual é o nosso combinado com respeito a isso. Tem que haver clareza, porque muitas brigas surgem por essa falta de papéis definidos e de papéis que um pisa no calo do outro, ou um fica esperando pelo outro e ninguém faz nada. Então isso também faz a bagunça se instalar no casamento. Aquela frustração da expectativa, né? Porque eu esperava que se eu me casando, ele ou ela... Sim, mas por que não acontece? Porque não há uma definição, nós temos que ter uma definição, é uma empresa, casamento é uma empresa. Você tem que saber o que é esperado de você numa empresa. Por exemplo, a esposa, você tem que saber o que é esperado de você como esposa. Você não é uma mulher, mais uma mulher no mundo, você é uma esposa.
Se você quisesse ser mais uma mulher, então não casava, ficava solteira, faz o que você quer, vai chegar a hora que você quiser, sabe? Mas agora você decidiu casar, agora você é uma esposa. O que é esperado de uma esposa? O que ele espera de você como esposa? A mesma coisa o marido. Você não é um homem, não é mais aquele homem solteiro, faz o que quer. Não, agora você é marido. Marido quer dizer cuidador, né? Então você tem uma responsabilidade agora com uma família, com uma mulher que normalmente a mulher, por mais independente financeiramente que ela seja, ela quer ser cuidada, ela quer ser protegida, porque ela foi feita assim, Deus nos fez assim. Deus fez a mulher diferente do homem. Senão todo mundo ia ser uma coisa só, mas Ele fez mulher e homem. Então, nós temos necessidades diferentes, nós nos complementamos, mas para nós nos complementarmos, nós precisamos saber como é que o Renato precisa de mim como esposa, o que eu preciso do Renato como marido. Então, isso aí é muito importante. Sexto caminho para o divórcio: ideias anti-casamento infiltram o casal. Isso existe a fartar no mundo hoje. A sociedade, de forma geral, trabalha contra o casamento. Eu não sei se você já percebeu, raramente se fala hoje em dia sobre festa de casamento, até de celebridade. Mas quando divorcia, é notícia. Tem até festa de divórcio agora. Ou seja, a tendência da sociedade é eliminar o casamento. Como nós falamos, cada vez menos, o casamento está durando cada vez menos as pessoas estão se casando. A tendência, isso aponta para um tempo em que casamento será uma raridade. Casamento como o nosso, 33 anos, casamento de 50 anos, raridade. É para onde nós estamos caminhando. E para minar isso não é por acaso. Não há nada de errado com a instituição casamento. Se você perguntar para os jovens hoje em dia, muitos jovens já dizem: eu não quero casar. Mas por quê? Porque as ideias disseminadas nas músicas, nos livros, na TV, nos filmes, etc., todo lugar é anti-casamento. A ideia é: casamento é prisão, você é casado, a tua esposa vai mandar em você, teu marido vai mandar em você. Tudo com respeito a casamento tem uma conotação negativa. Os jovens pensam em quê? Quando falam em casamento. Você quer casar? Aqueles que falam que querem casar, eles pensam assim: eu quero, mas lá para frente, lá talvez depois dos 30. Primeiro eu quero curtir, eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero pegar, Ou seja, eu quero fazer tudo na minha vida, porque depois eu sei que eu vou para a prisão, botar as algemas. Agora pode me prender, eu vou ficar aí o resto dos meus dias. É assim que eles pensam sobre casamento. Casamento é prisão, então vou curtir minha liberdade antes, já que eu vou para a prisão. Essa é a ideia. Então, se você não vigiar, você pode pensar que não, mas essas ideias vão infiltrando na cabeça. E são tantas formas e tão sutis que você ouve muitos casais que estão se separando, justificando o seguinte: eu me separei porque eu tenho direito de ser feliz. Isso é uma crença que se espalhou na sociedade. Eu tenho direito de ser feliz. Quer dizer, você está impedindo a minha felicidade. Se você não me faz feliz, eu tenho direito de deixar você, porque eu tenho direito de ser feliz. É uma ideia anti-casamento, mas que as pessoas não questionam, porque ao passo que o mundo se afasta de Deus, ele se afasta do casamento. Quem é o autor do casamento? Deus. Quem diz como o casamento deve funcionar? Deus. Qual o casamento que realmente funciona? Pautado na palavra de Deus. Quanto mais as pessoas se afastam disso aqui, menos elas acreditam no casamento. Então, se você quer ter um casamento feliz, você tem que abraçar as ideias da palavra de Deus, que ensina como deve funcionar um casamento. Então, cuidado com as ideias que infiltram a mente anti-casamento. E, para concluir, o sétimo e talvez o principal, que leva o casal ao fim do relacionamento, não há vida com Deus. Por quê? Ora, pense, o que segurou o nosso casamento? O que segurou meu casamento com a Cristiane? O que segurou meu casamento com a Cristiane foi o meu relacionamento com Deus. Se eu não tivesse relacionamento com Deus, eu não teria
me importado, lutado. Porque mais uma ideia que se alastra aí fora com respeito a casamento é o seguinte: a fila... Eu teria que chegar e falar para ela, falar: Eu sou assim, você não está gostando, então não tem mais. Não deu certo, eu sou novo, você é nova, cada um no seu caminho. A fila anda. Se eu não tivesse temor a Deus, se eu não me importasse com aquilo que eu creio, com o meu relacionamento com Deus, que iria entrar em questão tudo que eu creio, tudo que eu pregava, que eu ensinava na igreja, iria entrar em questão, em conflito, porque como é que eu poderia ensinar tudo aquilo e não conseguir praticar isso aqui com a pessoa que eu amava? Então, quando eu entendi que o meu fracasso no casamento seria um atestado do meu fracasso na fé, quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, o Senhor tem que me ajudar. Eu me apeguei a Deus, eu me apeguei à palavra de Deus, o meu relacionamento com Deus, para Ele me ajudar a encontrar um caminho que honestamente eu não sabia. Por 12 anos, eu não sofri por 12 anos porque eu gostava de sofrer no casamento, não. Nós não sofremos porque nós gostávamos de sofrer. Não, nós sofremos no casamento porque nós não sabíamos o caminho para sair do sofrimento. Fomos teimosos, fomos cabeça dura, fomos imaturos, tudo isso. Mas quando nós entendemos, temos que encontrar um caminho, aonde nós fomos? Eu fui à palavra de Deus. Eu abri a Bíblia e lá em Malaquias 2 e 14 e 16, que fala: eu odeio o divórcio. Deus fala: eu odeio o divórcio. Então eu abri a Bíblia no altar e falei para Deus assim: ó Senhor, na noite que ela pediu separação de mim, eu falei: Senhor, se o Senhor odeia o divórcio, é melhor o Senhor me ajudar, porque senão eu vou ser um pastor separado, divorciado, ou um ex-pastor. Então eu preciso de ajuda. Se o Senhor odeia o divórcio, me ajuda. Porque eu também não quero terminar como eu vi o casamento dos meus pais, terminar casamento de irmãos, tios, avós. Eu não quero ser mais uma estatística na minha família. Então eu pedi ajuda. Fui à palavra. E porque eu tinha esse relacionamento com Deus, então eu consegui, da minha parte, eu consegui encontrar o caminho para mudar as coisas que eu precisava mudar em mim, para nós podermos nos ajustar. Então, porque havia vida com Deus, então havia temor. Porque havia vida com Deus, não houve abandono do cônjuge, não houve traição, não houve o chutar o pau da barraca, que se vire, que isso, que aquilo. Não houve isso. Houve sim: meu Deus, eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser um mau testemunho da tua palavra. Então, esse temor que havia em nós a Deus, e ela também, impediu muitos problemas piores. Eu tenho 100% de certeza que não fosse a nossa vida com Deus, o nosso amor um pelo outro, não teria mantido o nosso casamento. Porque a maioria dos casais que se divorciam se amando. Se divorciam gostando um do outro, mas não conseguem viver juntos. Então é o relacionamento com Deus que sustenta o seu casamento. Como a cruz, a haste vertical da cruz sustenta os braços da cruz, assim o relacionamento com Deus sustenta o marido e a mulher juntos. E você tem que priorizar isso. Nada ameaça mais o teu casamento. As 6 coisas que nós falamos aqui, as 6 primeiras coisas e todas as outras que não dá tempo da gente falar, que fazem casamentos ser destruídos, nenhum ameaça mais do que a falta de vida com Deus de um dos cônjuges, ou dos dois. Porque se não tem ninguém acima de mim, a quem eu respondo? Se não há ninguém acima, eu não respondo a ninguém, eu só respondo a mim mesmo. E se eu cansei, vai para lá, eu vou para cá, vivo minha vida. Mas quando a gente responde a alguém, crê em Deus e tem um ser todo-poderoso, que nós cremos na palavra dele, quando nós estamos passando dificuldade, nós vamos até ele e ele nos fortalece e nos mostra o caminho, como foi conosco. Então, se você quer ter um casamento feliz, abençoado e blindado desses maus caminhos aqui, você tem que priorizar a sua vida com Deus, você e Deus. Esqueça o outro.
O outro deve ter? Deve, mas se ele olha para você e não vê, não adianta você cobrar do outro isso. Mostre para o outro o que é vida com Deus. Ah, eu queria que meu marido fosse um homem de Deus. Você é mulher de Deus? Se você não é, pare de se preocupar com seu marido ser homem de Deus. Queria que minha mulher fosse mulher de Deus. Você é homem de Deus? Então não cobre dela ser mulher de Deus se você não é homem de Deus ainda. Vida com Deus em primeiro lugar. É isso que vai sustentar e prevenir todo o pior. É isso que vai evitar mentiras, né? Vingança. Muitas vezes, quando eu ficava triste com o Renato, vinha um pensamento: não cuida nada dele não, deixa ele se virar. Por que você vai lavar essa roupa dele? Por que você vai cozinhar para ele? Ele não merece, ele não está te dando atenção. Mas por causa da minha vida com Deus, por causa do que Deus, poxa, eu ia estar errando com Deus se eu fizesse isso. O que a Bíblia fala sobre como lidar com uma pessoa que não faz por você? Você tem que fazer por ela o que você gostaria que ela fizesse por você. Então, não há vingança, você não fica maltratando, você não vai lá, fez assim, também vou fazer assim com você. Agora vai ser diferente. Não tem isso. Não tem isso. Porque você pensa em Deus, espera aí. Eu não vou fazer isso pelo temor a Deus. Então, por causa de Deus, por causa do meu temor a Deus, então eu tratava bem o Renato, eu fazia todas as minhas responsabilidades em casa. Nunca xinguei o Renato, nunca falei palavrão, nunca agredi o Renato. Nunca quis humilhar ele na frente das pessoas. Pelo meu temor a Deus. E a gente vê que é justamente isso que falta muito. As pessoas não estão pensando. O que Deus pensa da forma como você está falando com o seu marido, com a sua esposa? A pessoa não está nem aí, ela fala mesmo, estou com raiva, vou falar mesmo. Quer dizer, não está se importando com Deus. É claro que se você não se importa com Deus, você vai se importar com uma pessoa que erra com você? Então, o temor a Deus é o que nos guarda de fazer coisas piores. Então, os nossos erros eram erros de ignorância. Ignorância. Agora, muita gente erra por ignorância, aí depois começa a errar mesmo, de propósito mesmo. Me trair, eu vou trair. Não fala comigo, também não vou falar não. Vou sair de casa, vou lá. Quer dizer, é claro que vinha esse pensamento, vai lá, vai embora. Pega suas coisas e vai embora, ele vai sentir sua falta. Mas eu pensava, não, mas e o que Deus pensa disso? Então, sempre o meu temor a Deus falava mais alto. Então, nós não tivemos problemas piores por isso. E você vê, às vezes, casais vão acumulando erros, né? Não basta a ignorância. Vão fazendo mais coisas erradas, vão se envolvendo com outras pessoas, vão conversando com outras pessoas, vão se entregando a outras coisas, quer dizer, porque não tem relacionamento com Deus. Porque se tivesse, nunca ia se envolver com uma outra mulher, com outro homem. Nunca. Nunca ia esconder, nunca ia mentir, nunca ia omitir, apagar a mensagem. Nunca, jamais. E eu sei, eu só confio no Renato por causa do temor que ele tem a Deus. Até hoje, nós temos temor. Então, nós confiamos um no outro por causa desse temor. Por causa desse relacionamento com Deus. O Renato, eu sei que ele não mente. Ele sabe que eu não minto, por causa do temor a Deus. Então, você tem segurança, você passa segurança para o seu cônjuge quando há um relacionamento com Deus. E as pessoas, às vezes, querem ter essa segurança sem relacionamento com Deus. Como? Né? Porque é isso que você falou. Se eu não vou responder a mais ninguém, então talvez ele nunca vai saber. Talvez nunca ninguém vai saber o que eu estou fazendo aqui. Mas se você tem Deus, se você se importa com Deus, você sabe, não, Deus está vendo. E eu estou comprometendo a minha fé. Eu estou comprometendo a minha salvação se eu fizer isso. Então isso passa segurança para o seu marido, para a sua esposa. Eu posso dizer que mais do que amar a Cristiane, eu amo o relacionamento que ela tem com Deus.
Primeiro amor que eu tenho por ela é o meu amor pelo relacionamento que ela tem com Deus. Eu amo o relacionamento dela com Deus. E isso me dá paz. Daí, tudo mais se encaixa. E você, solteiro, solteira que está aí, avaliando, ou você vai avaliar um dia uma pessoa para se relacionar, pergunte-se: eu amo o relacionamento dessa pessoa com Deus? Ou eu nem sei se existe? É isso que você tem que se preocupar.